Esse primeiro exercício, ele fala assim: leia a notícia veiculada em um jornal digital. 5%, 0,5%, então 0,5% das áreas no Brasil onde sistemas de satélite registraram desmate em 2019 tem autorização para o corte raso das árvores, segundo estudo produzido pelo MAP Biomas. Uma frase que substitui corretamente o dado apresentado na reportagem está indicada em. Então, o que ele está mudando é isso aqui, ó. Ele está mudando o 0,5% para uma outra coisa. Que coisa? 1 em cada 2, 5 em cada 100, 1 em cada 200, 0,5 em cada 1.000, 1 em cada 5. Então, a gente tem que transformar esse número, tirar de número de porcentagem e passar por uma fração. Só que aqui, se fosse, por exemplo, 2%, ficaria 2 sobre 100. Daí fica fácil, dá para simplificar e tudo mais. Aqui só tinha um negocinho para ajeitar. Vamos colocar, ó, aqui, 0,5%. Então, é 0,5 por 100, ok? Só que eu quero deixar em cima um número que não é decimal. Então, a gente pode pensar de duas maneiras. Se eu multiplicar por 10 em cima e multiplicar por 10 embaixo, aqui anda uma casa, então fica 5 sobre 1.000. Ah, tem 5 sobre 1.000? Não, por quê? Porque essa fração não está simplificada. Vou simplificar por 5 em cima e embaixo. 5 dividido por 5 dá 1. 1.000 dividido por 5, 2, 4, 6, 8, 10. 200. 1 sobre 200. Tem? Tem. C de coraçãozinho. Uma outra maneira que a gente poderia pensar aqui é, a gente tem 0,5 sobre 100. Vamos transformar o 0,5 para fração. Então, a gente vai ter na parte de cima 5 sobre 10. E o 100 está na parte de baixo. Isso aqui é como se fosse uma divisão, certo? Fração é divisão. Como que faz divisão de fração? Copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 5 vezes 1, 5. 10 vezes 100, 1.000. Mesma história, simplifica em cima e embaixo. Eu acho o primeiro jeito um pouco mais simples de pensar. Aqui está falando que monges cistercienses desenvolveram no fim do século XIII uma escrita numérica usada em mosteiros de toda a Europa por pelo menos mais de 2 séculos. Essa escrita oferecia a possibilidade de representar números com um único símbolo e era baseada nos seguintes caracteres. Então, tem os caracteres aqui, de 1 até 9, de 10 até 90, enfim. Aí, ele deu um exemplo aqui, ó, 1993. Aqui a gente começa com milhar, depois vai para centena, depois vai para dezena e depois a unidade. Então, ó, 1993 está aqui. Ó, começa aqui, a gente vê o 1.000, tá aqui, ó. Depois, esse símbolo que é o 900, depois o símbolo que é o 90 e depois o símbolo que é o 3. Beleza, ele mais ou menos ensinou. Interprete o símbolo a seguir e assinale a alternativa que indica o número que ele representa.
Então, olha só. Eu analisei que não tinha zero. Então, eu comecei aqui, ó. Começa daqui. Então, eu enxerguei aqui, ó, isso aqui. E eu fui procurar qual era esse símbolo. Só que tá na casa do milhar. Então, tá aqui. Quem que é? Aqui, ó. 4.000. Se é 4.000, eu já elimino essas duas, tá? Então, 4.000. Depois, ele tá falando que a gente vem para cá. Então, ó, o que que tem aqui? Casa da centena. Esse Lzinho, 700. Então, eu já elimino esse daqui. Depois, a gente vem para cá, ó, que é a casa da dezena. Aqui, ó. Só que não tem. Se não tem, então também não tem zero. Eu acho que é zero. E depois vem para a casa da unidade. Cacei é o 3. Ah, então eu vim e marquei essa daqui, ó. Essa daí eu achei mel na chupeta, Bia. Ele fala: uma empresa está propondo a implementação de eletrificação da frota de ônibus coletivos de uma cidade. O projeto envolve a venda do ônibus elétrico e o aluguel da bateria pelo período de 10 anos. Então, ele vai alugar, né, por um período de 10 anos. Vou circular aqui essa informação numérica. No qual a empresa se responsabiliza pelo fornecimento, manutenção e recarga da bateria. Para esse período, o projeto determina um custo de R$ 1.860.000 por cada ônibus. Segundo a empresa, a grande vantagem desse projeto é que a parte desse custo, referente ao aluguel das baterias, é pago com mensalidades fixas de R$ 10.000, que é o valor aproximado com o gasto do diesel dos ônibus convencionais. Se descontar o valor do aluguel da bateria, pense que esse projeto considera a venda dos ônibus elétricos no valor de... Então, assim, o custo total é 1.860.000, certo? Isso aqui é o total. Só que o que que acontece? Eu quero tirar o aluguel da bateria. O aluguel da bateria é 10.000 todo ano, todo mês, durante 10 anos. Então, ó, o aluguel da bateria é R$ 10.000 vezes 12 meses, para eu saber o total em um ano, certo? 1 vezes 12, 12, e eu vou acrescentar 1, 2, 3, 4 zeros. Aí, isso aqui é por ano, ok? Só que isso daqui é uma conta que não precisa colocar no papel. Dá para fazer de cabeça. 10.000 vezes 12, 120.000. 10 vezes 12, 120. Só acrescentar os 3 zeros. Por ano. Só que, o que que acontece? Eu tenho 120.000 vezes 10 anos. Vou aumentar um zero. Então, eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 1.200.000. Ah, então isso aqui é o aluguel da bateria. O que que ele quer? Pega o total e tira o aluguel da bateria.
0,0000660. 660 mil. D. Uma reportagem lançada em 2015 trazia que, segundo o livro Guinness dos Recordes, o lago Marac, sei lá o quê, na Venezuela, era o lugar com a mais alta concentração de relâmpagos do mundo, com 250 deles por quilômetro quadrado, todo ano. Então, 250 por quilômetro quadrado. O número de tempestades atinge seu ponto mais espetacular no ápice da estação chuvosa, em outubro, quando os registros indicam uma média de 40 mil relâmpagos por dia. Sendo assim, nestes dias de ápice, a média de relâmpagos por minuto é de aproximadamente... Ai, Bia, não entendi nada. Vê só aqui, ó. Daqui para cá você apaga, tá? O número de tempestades atinge seu ponto mais espetacular no ápice da estação chuvosa, em outubro, quando os registros indicam uma média de 40 mil por dia, em média. Sendo assim, nesses dias de ápice, ou seja, nesses dias que tem 40 mil relâmpagos por dia, a média de relâmpagos por minuto é de aproximadamente... Agora, eu sei por dia, eu sei que tem 40 mil por dia. Um dia são 24 horas. Se eu pego 24 vezes 60, eu vou ter aqui 144 minutos. Ok? Oh, desculpa. 1.140 minutos. 1.440 minutos. Eu tô com a minha colinha aqui do lado, porque as contas que eu já fiz, eu não vou fazer de novo, né? Que continha, né, não tá precisando. Mas se precisar, vocês pedem, eu faço. Então, olha só. Eu vou pegar a quantidade de relâmpago que tem no dia todo e vou dividir pelos minutos do dia todo, que são 1.440. Para eu saber quantos relâmpagos tem por um minuto. Então, eu vou pegar 40 mil e vou dividir por 1.440. Pode tirar esse zero? Pode. Aqui, 400 dividido por 144. Vai dar 2. Que aqui vai dar 288. Enfim, vai fazendo a continha. Vai dar assim, ó, 27,777 aproximadamente 28. Bia. É foda mesmo. Esse texto é para 25 e 26. Então, ele fala assim, ó, no final de 2020, uma aeronave da Força Aérea Britânica obteve novas imagens do maior iceberg do mundo, enquanto este flutua pelo sul do Oceano Atlântico ao leste da Argentina. Conhecido como A68A, as imagens do iceberg mostraram que o tamanho de sua superfície era 4,2 mil quilômetros quadrados, um valor 30% menor do que o registrado em julho de 2017, quando o A68A se desprendeu de um bloco de gelo na Antártida. Então, olha, quando ele se desprendeu,
quando se desprendeu de um bloco de gelo da Antártida, o tamanho da superfície do iceberg em milhares de quilômetros quadrados era igual a... E esse exercício aqui, tirando a parte... tirando a parte que tem essa historinha toda aqui, né? Que ele não está tão objetivo, ele está contando uma historinha mesmo, ele é o que a gente estava conversando nas últimas aulas, inclusive na aula que a gente fez a revisão, que é assim, que confunde, né? Olha, 42 mil quilômetros é 30% a menos que quando ele se desprendeu. Então, eu quero saber o 100%, ok? Quando ele se desprendeu. Então, eu tenho aqui, ó, que 100% desse iceberg é X. (4,2 mil quilômetros quadrados) é 30% menor. Então, não posso colocar 30% aqui, porque não está falando que é 30%. É 30% menor. Se era 100%, eu tirei 30%, caiu para 70%. Se surgir dúvida, pergunta, tá? Porcentagem, a gente sempre multiplica cruzado. 70 vezes x, 70x, igual, vou multiplicar por 100, vai andar, a vírgula estava aqui, ó, vai andar uma, duas casas. Tudo bem? A vírgula estava aqui, andou uma, duas, ficou assim, ó. 420. X igual 420 dividido por 70, 6. Considere um campo de futebol retangular. Ah, então já desenha. Não sei, eu sou assim. Ó, o meu namorado, o Marcos, ele lendo a questão e eu falando, quanto que é a medida do campo? Ele, não sei, eu tô lendo ainda. Ele falou, eu tô vendo o que quer. E eu, não, mas eu quero desenhar. Então, cada um tem uma estratégia, né? Eu já gosto de ir desenhando para eu ir enxergando o que o exercício está falando. Então, ó, considere um campo de futebol. Considerei, tá aqui. Medindo 100 metros por 70. A área de 42 mil quilômetros quadrados, então ele está falando dessa área aqui, ó, que é 4, estou falando 42, né? 4,2 mil. Deixa eu escrever esse número assim, ó. 4,2 mil. Bom, depois eu transformo. 4,2 mil quilômetros quadrados. E aqui tá metro, certo? Então, ele fala assim, ó, a área de 4,2 mil quilômetros quadrados ocupada pelo iceberg no final de 2020 equivale a quantos desse campo de futebol? Então, olha só, eu preciso saber qual é a área do campo e eu quero saber quantos campos desse eu consigo colocar dentro de 4,2 mil. Ah, pera lá. Aqui, ó, a gente tem em metro. E ele quer também... Ele está falando quantos campos de futebol, né? Então, acho que ele quer em metro aqui. Aqui, vamos ver qual que é a área do campo. 70 vezes 100, porque aqui eu estou fazendo a área. 1 vezes 7, 7, e acrescenta 3 zeros. Então, assim, ó, quando eu falo que as contas eram ridículas, é porque a maioria delas você não precisava montar a conta para fazer. Claro que uma conta ou outra você precisava montar, só que é cheio de zero.
tudo cheio de zero. Então, você só acrescenta o zero no final. Aqui, ó, corta o zero, tabuada do 7. Essa daqui tinha que fazer continha, tá? Mas aqui, ó, nem precisava montar tudo isso, né? Ó, isso aqui não precisava fazer. Isso aqui não precisava fazer. Por quê? Tudo zeros. Zero. Esse daqui, tudo bem. Então, ele deu recheado disso. Aqui, ó, tô fazendo a área em metro, então, metro quadrado. Ó, a Bia aqui, eu já falei inúmeras vezes, a gente está medindo a mesma coisa num exercício em 2 unidades diferentes, não pode, coloca numa mesma unidade. Aqui a gente está medindo a área em metro e medindo em quilômetro. Então, melhor colocar tudo em metro. Aqui, 4,2 mil quilômetros quadrados é 4.200 quilômetros quadrados. Tenho aqui, ó, K, H, mole. Tô aqui. 4.200. Se é tudo quadrado, porque a gente está falando de área, ó, cada casinha que eu ando, eu multiplico por 100. Vou aumentar 2 zeros. Então, eu vou aumentar 2 zeros aqui. Vou aumentar 2 zeros aqui. Vou aumentar 2 zeros aqui. Ao todo, eu aumentei 6 zeros. Então, a gente tem... vou colocar aqui. Em metro quadrado, a gente tem... Era assim, ok? Então, eu vou aumentar 2, 4, 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho isso aqui, tudo dividido por 7.000. Por quê? Porque eu quero saber quantas áreas desse campo de futebol cabem aqui dentro. Então, basta a gente efetuar a divisão. Eu vou ter isso aqui, ó, tudo cheio de zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dividido por 7.000. Tirar 3 zeros e 3 zeros. 42 dividido por 7, 6. E 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. 600.000. C de coraçãozinho. Nossa. Um pequeno cultivador de café está estudando maneiras de agregar valor na venda do café produzido em sua propriedade e aumentar seu lucro. Até então, cada quilograma de café seco vendido retornava um lucro de R$ 3,50 para esse produtor. Então, assim, o lucro que esse produtor tinha era R$ 3,50. O lucro. Uma alternativa encontrada foi torrar e moer o café a fim de vendê-lo em cápsulas. Então, ó, ele estava produzindo o café dele, ele falou, eu vou vender em cápsula. Sabe as capsulinhas de colocar no negocinho do café? Naquelas maquininhas? Então, foi isso que ele pensou. Ele falou, vender em cápsula, né? Desse modo, ele vendia cada cápsula com 10 gramas de café por R$ 1,50. Então, ele vendia 10 gramas por R$ 1,50. Sendo que o lucro corresponderia a 3/5 desse valor de venda. Então, o lucro dele é 3/5 da venda, né?
Ai, por que eu faço as coisas espremidas, né? Tem tanto espaço, cruz credo. Vou colocar aqui, ó. O lucro dele seria 3/5 da venda. A venda é 1,50, tá? Então, 3/5 de 1,50. Mas peraí, vamos ver. Considerando que o processo de torrar e moer 1 quilo de café elimina 1/4. Oi, filho. Boa noite. Bom dia. Então, 1 quilo de café, 1 quilo, 1.000 gramas. O que acontece? Elimina 1/4 dessa quantidade. Então, olha só, de 1 quilo, ele não consegue embalar 1 quilo para vender. Ele perde 1/4 dessa quantidade. Então, ele quer saber, essa nova alternativa de fazer tudo, colocar na cápsula, fará com que o valor do lucro obtido por quilograma de café seco seja... Então, ele quer saber o lucro. Vamos entender tudo e juntar esse quebra-cabeça. Vou começar por aqui, ó. Tá? 1 quilo de café, o que acontece? Ele não consegue tudo isso. Ele perde 1/4. Se ele perde 1/4, se eu tenho 1.000, 1/4 vai ser 250 gramas, tudo bem? Se eu tenho 1.000 e divido por 4, dá 250. 250, 250, 500. 250, 250, 500. Juntei 1.000. Então, 1/4 é eu dividir esse total em 4. Tá bom, ele perde 250. Então, aqui, ó, ele perde 250 gramas. Ou seja, sobra para ele usar 750 gramas. Ok? Estes 750 gramas, ele vai dividir em cápsulas de 10 gramas. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar 750, dividir em cápsulas de 10 gramas, que vai dar 75. Ou seja, com 1 quilo, eu vou conseguir fazer 75 cápsulas de 10 gramas. Só que pensa, a gente quer chegar no lucro, ok? Tá bom, ele vai ter 75 cápsulas. Cada cápsula dessa custa R$1,50. Então quanto que ele vai receber no total? R$75 vezes R$1,50 dá R$112,50. Isso aqui é o que ele recebe no total. Só que aí ele tem que tirar as despesas, coisas, beleza. Ele tem que tirar. E o que é o lucro dele? Só o lucro, 3/5 da venda. Então, isso aqui é a venda dele. O lucro vai ser 3/5 de 112,50. 112 dividido por 5 vezes 3. Tudo bem? Deixa eu fazer uma flechinha aqui para ajudar vocês. 112,50 dividido por 5, resultado, vezes 3. Resposta, 67,50. Bia de novo. Os gráficos a seguir apresentam a distribuição da população urbana e rural no Brasil e no mundo. Então, esse primeiro aqui, é no mundo. Esse segundo é no Brasil. Tá bom. Então, tem os gráficos aqui. Pergunta. Dado que
As marcações verticais relacionadas aos anos de referência estão igualmente espaçadas. Ao analisar os dados apresentados, tem-se que a maioria dos habitantes do mundo, então, primeiro ele está perguntando do gráfico do mundo, passaram a viver em áreas urbanas entre os anos de... Então, vamos lá. No mundo, ó, a maioria, não é isso aqui, ó, não é aqui, ele não quer saber onde teve a maior concentração. E isso aqui é muito peguinha. A maioria. Vamos supor, tá, que na Câmara dos Deputados, vamos supor que tenham 15 deputados. Vou colocar 16, tá? Tenham 16 deputados. Vai ter uma votação, precisa que 16 votem a favor? Precisa que a maioria vote a favor, geralmente. Se 8 votarem, não dá certo. A favor, porque 8 é metade. A maioria seria 8 mais 1. Então, se eu tiver um pouquinho mais de 50%, já é a maioria. Concorda comigo? Um pouquinho mais de 50%. Então, é isso que eu estou procurando, um pouquinho mais de 50%. Então, eu vou lá no gráfico, que eu estou aqui no mundo, e eu quero saber onde a maioria. Tá vendo que nesse ponto aqui, ó, passou de 50%? Ó, 50% está aqui. Nesse pontinho aqui, ó, passa de 50%. Então, tá nesse intervalo aqui, ó. 2000, 2005, 2010, 2015 e 2020. Então, esse intervalo é de 2005 a 2010. Vamos ver as alternativas? De 2005 a 2010, só tem as duas últimas. Beleza. Enquanto que no Brasil, agora eu vou para o outro gráfico. Isso ocorreu, isso que? A maioria, ou seja, um pouquinho mais de 50%. Isso ocorreu pouco mais de... Então, eu tenho que ver quando que isso ocorreu no Brasil e ver quanto tempo foi antes. Então, no Brasil, isso ocorreu aqui, ó. Neste intervalo aqui. Tá de 5 em 5. Então, 50, 55, 60. Entre 60, de 60 a 65, né? 1960 e 1965. Deixa eu ver o chat aqui. Então, mas na real, é quando mais começou a crescer. Não é quando teve o maior fluxo, que daí seria aqui, por exemplo. O maior fluxo seria aqui. Não é o maior fluxo. Seria assim, a maioria. Quando ele fala maioria, se eu tiver 51%, eu já tenho a maioria. Então, ó, a nossa reta dos 50% está aqui. Eu quero onde está um pouquinho para cima de 50%, que aí eu vou ter a maioria morando na zona urbana. Não é a maior concentração de pessoas. Né? Se a gente olhar para o total, a gente conta lá, tem mais gente na cidade do que na zona rural. Então, aqui, ó, a gente tem 50 anos a menos e 40 anos a menos. 2005 menos 1965
5 menos 5, 0, não dá, não dá. Deu 1. Aqui deu 9. 0, 0. 10 tira 6, 4. 40. Esse daqui, ele fala assim, ó. A pandemia da Covid-19 afetou as maiores economias do mundo. Uma das maneiras de perceber isso é o aumento na taxa de desemprego em 2020, quando comparado a 2019. O gráfico a seguir mostra o quanto essa taxa aumentou para 8 países. Ao analisar o... Então, eu nem analisei o gráfico ainda. Ao analisar o gráfico, é possível identificar os 3 países que apresentaram as maiores variações anuais em pontos percentuais na taxa de desemprego, sendo que o Brasil está ou não está entre eles. Então, vamos lá. Quais são os 3 mais? O Canadá e os Estados Unidos, com certeza, certo? Aumentou mais. Aqui, ó, de 8,9. Ô, cacete, tô sem... tô sem o meu celular aqui para fazer a conta, não sei onde que eu larguei. Mas aqui, ó, deixa eu ver. Espera lá. Aqui, ó, do Canadá. De 9,7, de 5,7 para 9,7, aumentou 4%. Ok? Os Estados Unidos, de 3,7 para 8,9, aumentou 5,2. Então, esses dois, com certeza, tiveram a maior, olhando aqui no gráfico. Depois tem o Brasil e o Reino Unido. Aí a gente pode olhar aqui, ó, de 11,9, de 11,9 para 13,4, quanto que aumentou? Então, aumentou aqui 12, 12,9, 13, 14, 15, 16. Aumentou 1,5. E aqui no Reino Unido, aumentou 1,6. Então, o Reino Unido é o terceiro que aumentou mais. Os outros não aumentaram tanto. Assim, né? Então, o Brasil não está. Se o Brasil não está, resta essas duas. Então, ó, sendo que o Brasil não está entre eles. Para estes 3 países, a média das variações anuais na taxa de desemprego foi igual a... Então, eu quero a média. O que eu vou fazer? Somar os 3 valores e dividir por 3. Dá 10,8 dividido por 3, que dá 3,6. Essa eu acertei também, Bia. Amorzinho. Dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias de 2014 mostraram que a maioria das pessoas presas no referido ano eram homens. Então, a maioria era homem, beleza. E que tanto para homens quanto para mulheres, o tráfico é o principal tipo de crime, pelos quais essas pessoas responderam. Os 2 gráficos a seguir retratam essa situação. Então, o primeiro são pessoas presas no Brasil, onde a gente tem 93,6% homens e 3,7% mulheres. Então, esse daqui é o total
de mulheres presas. Esse aqui é o total de mulheres presas. E esse daqui é a porcentagem de pessoas, homens e mulheres, que são presas por tráfico. 60% das mulheres que são presas, então, ó, 60% deste total aqui de mulher são presas por conta de tráfico. Segundo os gráficos apresentados das pessoas presas no Brasil em 2014, as mulheres presas que respondem por tráfico correspondiam a... O total não representa 100%? Então, 3,7 está representando 100%, porque é o total de mulheres presas. Quanto vai representar 60%? Quanto que dá? Deu 22,2. Não, vezes 60, vai aumentar um zero. Então, vai ficar Então espera aí. 222, né? É, 222. Igual 222 dividido por 100, que vai dar 2,22%. Aqui. Uma pesquisa feita com microempreendedores individuais que encerraram suas atividades teve como objetivo descobrir o principal motivo dessa decisão. Os participantes da pesquisa indicaram um único motivo, sendo que os 3 motivos mais sinalizados foram... Então, aqui, ó, conseguir um emprego, não possuir clientes, não obter retorno financeiro. Juntos, esses 3 motivos foram apontados por 54% de todos os microempreendedores individuais. Além disso, constatou-se uma diferença de 8 pontos percentuais entre os que indicaram o primeiro e o terceiro motivo. Vamos lá, vamos começar a desenhar aqui, ó. Primeiro motivo, segundo motivo, terceiro motivo. Ó, diferença, então uma conta de menos, de 8 pontos percentuais entre os que indicaram o primeiro e o terceiro motivo. Então, aqui, olha, eu não sei quanto é cada um, mas eu sei que se eu somar o primeiro, somar o segundo com o terceiro, dá um total de 54%. Tudo bem? Aqui, ó, esses 3 motivos juntos, apontados, foram 54%. Então, aqui, ó, além disso, constatou-se uma diferença de 8 pontos percentuais entre os que indicaram o primeiro e o terceiro motivo. Então, eu vou falar que o primeiro motivo é X. O terceiro motivo tem uma diferença de 8 pontos, ou seja, é 8 pontos a menos do que o primeiro. Então, o terceiro é 8 a menos do que o primeiro. E que o percentual atribuído ao segundo é a média, ó, caíram 3 exercícios de média, né? É a média do primeiro e do terceiro. Vamos fazer essa média? O primeiro é X, o terceiro é X menos 8. Então, essa média aqui vai ficar 2x menos 8
Eu posso dividir tudo por 2, se eu quiser. Olha, 2 dividido por 2 dá só 1. 8 dividido por 2 dá 4. Então, ficou x menos 4, que é a média deles dois. Deixa eu ver o chat. Aí fala assim, sendo assim, conseguir um emprego foi o principal motivo apontado por... Então, ele quer saber quanto é o valor do x. Vamos usar essa informação. Se eu somar o x mais x menos 4 mais x menos 8, tem que ser igual a 54%. 1, 2, 3x menos 12 igual a 54. Então, 3x igual a 54 mais 12, que dá 66. Então, o x ficou 66 dividido por 3, 22. C de coraçãozinho. Alguns métodos de estimação do tamanho de uma multidão consideram o espaço ocupado por cada pessoa presente no evento. Então, considere o seguinte método que classifica a multidão nas 3 categorias a seguir. Então, a gente vai fazer uma estimativa do tamanho de uma multidão. Então, tá aqui, ó. Se ela for multidão muito densa, cada pessoa ocupa até 0,2 metros quadrados. Densa, ela ocupa dentro deste intervalo, e leve, dentro desse intervalo aqui. Um evento que ocorreu numa famosa avenida de São Paulo, foram estimadas 200 mil pessoas por volta do meio-dia. Então, aqui, ó, meio-dia, a gente teve mais ou menos 200 mil pessoas. E no final da tarde, eu vou colocar aqui, ó, 6, tá? Não tem esse horário, mas só para não escrever final da tarde. Estimaram 60 mil pessoas. Aí ele fala assim, ó, considerando que o evento ocupou toda a avenida e que ela é regular e possui... Então, aqui está a avenida. Aqui está a avenida. Essa avenida, ela tem 40 metros de largura e 2,5 quilômetros de comprimento. Bia, de novo, tá misturando quilômetro e metro? De novo. Tá. Então, aqui, de novo, a gente tem aqui, né? K, H da mole. Então, de Parece quilômetro. Que eu tava adivinhando, hein, Bia? Você falou toda hora, né? No final da sua aula lá Foi, da você ficou revisão, toda hora a última colocando coisa que eu isso, falei. toda hora colocando isso. Uma coisa que eu falei aí foi a última coisa que você falou na sua aula lá, é com K, Caio. Aí acabou, aí caiu, deu com tudo. Ó, cada casinha que eu ando, eu vou multiplicar por 10. Por quê? Porque só não está elevado a 2 nem a 3, está elevado a 1, então 1, 0. Então, aqui eu vou aumentar. Bom, aqui vai dar 25. Aqui vai dar 250. E aqui vai dar 2.500. Então, aqui a gente vai ter 2.500 metros. Então, ele está falando assim, ó. Para a realização dessa estimativa, as multidões presentes ao meio-dia e ao final da tarde foram classificadas, respectivamente, como... Então, ele quer que a gente vê
qual é a área que está aqui? Qual é a área dessa avenida? Vamos calcular a área da avenida. Vai ser 40 vezes 2.500. 4 vezes 25 dá 100, não dá? E vou acrescentar 3 zeros. 100 mil metros quadrados. Então, eu vou pegar. Como eu vou fazer para a gente encontrar essa densidade aqui, ó? Bom, eu quero saber quantas pessoas tem em cada determinado espacinho. Ah, mais ou menos, cada metro quadrado tinham tantas pessoas. Então, o que eu vou fazer? Eu já tenho essas contas aqui feitas. Nem sei mais onde que a gente está. Ô, Bia, uma perguntinha para você. Pode Esse falar. 2 aqui, qual que é a função dele? Que 2? Do metro Aqui, ó, quadrado? do 100 mil metros ao quadrado. E o que vale 100 mil metros ao quadrado? Que eu não sei. Ele está mostrando, essa unidade de medida está mostrando que é a área. Ah, então isso aqui ele não manda nada. É unidade de medida. Tipo Assim assim, eu como eu achei, tenho na minha litro. cabeça, no meu pensamento, eu achei que, vamos supor assim, 100 mil ao quadrado, eu achei que equivalia 2 vezes esse valor, entendeu? Não, porque não é o 100 mil que está ao quadrado, é só o M de metro, né? É o Ah, nome. eu tava trazendo esse 2 ao quadrado Não, aí, como eu multiplicasse esse número 2 vezes, entendeu? não. Mas valeu. Ele é a unidade de medida, assim como a gente tem quilômetro, a gente tem metro, a gente tem litro. Então, metro quadrado é para mostrar que é a área. Então, ó, a densidade, eu quero saber quantas pessoas tinham em determinado espaço aqui. Então, eu vou pegar a área toda e dividir pela quantidade de pessoas ao meio-dia. Ó, corta. 1/2, meio. 0,5 tá aqui, né, ó. 0,4, 0,5, 0,6 até 1. Então, é multidão leve. Ao meio-dia, que ele pergunta primeiro, né? Ó, ao meio-dia primeiro. Então, eu fico só com essas duas. Aí, eu vou fazer a outra continha aqui. A densidade do meio-dia já foi. Agora, eu vou fazer a densidade da tardezinha. Corta. 1 dividido por 6. Deu aqui, que eu já fiz essa conta, 0,16. Então, aqui, ó, não é nem 0,2 ainda, né? Ó, tá 0,1. Então, tá aqui. Muito densas. Até 0,2. Então, antes de 0,2, ainda é muito densa. Então, não é densa, é muito densa. Estudos feitos em 2018 pelo Instituto Trata Brasil, a partir de dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, mostrou que cerca de 38% da água potável que passa por sistemas de distribuições. Bia, teve um monte, tipo essa daí, ó, eu fui até os 100 mil aí, metros quadrados, depois eu não fiz mais nada, entendeu? Mas por que vocês não fizeram? Vocês foram até a metade do caminho? Vocês pararam do nada? Tinha que ter continuado, cabeça. Ó, mostrou que cerca de 38% da água potável que passa por sistema de distribuição no Brasil é desperdiçada em vazamento durante o processo de produção, tratamento e distribuição. Também entram nessa conta
desvios ilegais e furtos de água. Esse volume de água equivale a 7.000 piscinas olímpicas de água potável jogadas fora todos os dias. Considerando que piscinas olímpicas precisam ter um comprimento de 50 metros, uma largura de 25 e uma profundidade de 2 metros, o volume de água potável desperdiçada diariamente nos sistemas de distribuição no Brasil, segundo esse estudo, é de, no mínimo... Então, vamos voltar. O que aconteceu aqui? Ele fala que cerca de 38% da água é desperdiçada. Esse volume de água equivale a 7.000 piscinas olímpicas. Certo? Então, ele quer saber quanto. Então, o que a gente tem que fazer? Aqui, ó, no meu rascunhinho, o que eu fiz? Eu desenhei uma piscina olímpica, desenhei mais ou menos, tá? Para ter uma ideia do que a gente estava falando. Desenhei essa piscina. Ele dá as dimensões aqui, ó. Ele fala que é 50 metros, 25 metros e 2 metros. Então, este volume aqui é 50 vezes 25 vezes 2. O volume vai ser 2.500. Deixa eu tirar isso aqui, senão parece que é vezes, né? 2.500 metros cúbicos. Carlos, por que é o cubo? Para mostrar que é volume. Certo? Aí, olha só. Ele quer saber em litro, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma transformação. Mas espera aí. Esse aqui é o volume de uma piscina. Quantas ele falou que são? São 7 piscinas. Ah, então, eu vou pegar 2.500 e vou multiplicar por 7. Ah, eu não fiz essa conta. Espera aí que eu fiz ao contrário. Eu não quero fazer. Então, aqui, olha só, eu vou passar para litro, tudo bem? A gente sabe que 1 decímetro cúbico é 1 litro e 1 metro cúbico são 1.000 litros. Então, ó, duas opções. Vai em decímetro, passa isso aqui para decímetro, certo? 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, a gente tem, ó, mole, desce, melhor. Ó, de metro para decímetro, eu vou multiplicar por 1.000, elevado a 3 zeros. Então, eu vou aumentar 3 zeros aqui, ó. Então, a gente tem... O que eu fiz aqui? Eu aumentei um monte de coisa, né? Certo, 2.500. Ah, eu coloquei errado aqui no caderno. Eu vou aumentar, tinha esse aqui, eu vou multiplicar por 1.000, eu vou aumentar 3 zeros. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 2 milhões. Só que olha só,
Esses 2.500.000 aqui, o que acontece? De litros, passei para litro. Isso aqui é uma piscina. A gente vai multiplicar por 7, porque ele falou que são 7 piscinas. Então, vai dar isso aqui, ó. Aqui eu vou fazer essa conta. Aqui vai dar 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. 7 vezes 5, 35. 14, 15, 16, 17. 17.500.000, que é a mesma coisa que 17,5 milhões. Bia de novo. R$17 bilhões ou milhões? Ah, perdão. Era só para ver se estava todo mundo prestando atenção. Eu Já me gelou, confundi. achei que eu tinha errado. Eu não prestei atenção na alternativa. 17,5 milhões, tá? Um artigo científico publicado em 2019 mostrou que o crescimento da população e as mudanças climáticas são 2 fatores que pressionam o uso da Terra no planeta. Na ocasião, 63,7 milhões de quilômetros quadrados de terra eram destinados à agricultura ou à pastagem. Quase a metade do solo não coberto por gelo nas áreas continentais, que totaliza 130 milhões de quilômetros quadrados. Sendo que a área destinada à pastagem supera, de novo o que a gente conversou, né? A área destinada à pastagem, então, peraí. A gente tem pastagem e agricultura. Então, olha só. Na ocasião, 63,7 milhões eram destinados à agricultura ou pastagem. Então, se eu somo a pastagem mais a agricultura, dá 63,7 milhões. Então, é aqui quase metade do solo recoberto por gelo. Sabendo que a área destinada à pastagem supera a área direcionada à agricultura em 32,5 milhões, então, olha só. A área destinada à pastagem é igual à agricultura mais 32,5. Por quê? Pelo que a gente já conversou muitas vezes, né? Aqui está falando, olha, a área destinada à pastagem supera, ou seja, é mais. Então, é aqui, ó. Pega o tanto que é para a agricultura e tem mais 32,5 milhões. Ele quer a agricultura. O que a gente vai fazer aqui? Eu sei quanto é a pastagem. Eu venho aqui e coloco no lugar. Então, onde tem P, eu troco por A mais 32,5 mais A igual a 63,7. 2A. 63,7 menos 32. Bom, eu não sei quanto dá, porque aqui eu já tenho a resposta só do A, tá bom? 15,6. Isso daqui é a quantidade de quilômetro que ocupa, certo? Tudo bem que a gente está falando de quilômetro, ó, 63,7 quilômetros,
32,5 quilômetros. A pergunta é: a área voltada para a agricultura ocupa em relação às áreas continentais, então ocupa das áreas continentais, qual é o total? 130. Então aqui, ó, vou fazer aqui embaixo. 130 milhões é 100%. 15,6 é X. Multiplica cruzado. Vamos encontrar que X é 12%. Exatamente. Então, 12% está entre 10 e 14. Alternativa A de amorzinho. Um programa de entrevistas é apresentado simultaneamente na TV e numa plataforma de vídeos, na internet. Devido a essa estratégia, os responsáveis pelo programa vendem tempos distintos de propaganda para serem vinculadas à TV e na internet, nos intervalos. Esses intervalos sempre têm mais de 2 minutos de duração, sendo que o programa é retomado simultaneamente nos 2 formatos de transmissão, sem a interrupção. Então, assim, as propagandas vendidas para serem vinculadas à internet são de 15 segundos. As de TV, 25 segundos. Se eles voltam ao mesmo tempo, significa que eu preciso encontrar uma quantidade de tempo comum de 15 segundos e 25 segundos. Então, eu vou ter que encontrar um múltiplo comum de 25 e 15. Vou começar por 3, né? Aqui dá 5, 25. Dá por 5. Dá por 5 de novo. 5 vezes 5, 25 vezes 3, 75 segundos. Mas espera aí, 75 segundos não é mais de 2 minutos. Então significa que a gente vai conseguir mais um ciclo desse de 75. 75 mais 75. Vamos ver se passa de 2 minutos? 150. Passa, né? Cada 60 segundos, eu tenho 1 minuto. Então, aqui, a gente tem 2 minutos, que dá 120, e mais 30 segundos.